O Rei Demônio renasceu em um corpo humano, e antes que ele pudesse retornar para seu mundo de origem, ele faria com que a humanidade provasse um pouco de seu poder demoníaco, conquistando assim aliados, mas também fazendo vários inimigos nesse meio tempo, até finalmente alcançar o seu objetivo final. A história já começa com uma pessoa dando um grito em plena noite, e sem entender nada, nosso protagonista se perguntava que som era aquele que ele tinha acabado de ouvir. Para surpresa dele, uma garota em seguida perguntou quem era ele, e só então ele se deu conta da situação em que ele realmente estava. A garota então perguntava o que ele estava fazendo no quarto dela, já que não era para existir outra pessoa além dela ali. Perdido com a situação atual, ele se perguntava o que estava acontecendo, até que por fim ele se lembrou de que antes disso, ele estava claramente no universo, travando algum tipo de batalha monstruosamente épica, com uma criatura de 4 olhos e chifres gigantesca, e pelo visto essa criatura era um dos 3 senhores, que eu também não sei quem eles são na verdade. Logo que ele se pergunta o que estava acontecendo, ele acabou tendo uma forte dor de cabeça repentinamente, mas isso fez com que ele se lembrasse do que aconteceu anteriormente. Aparentemente, algumas pessoas não queriam permitir que ele entrasse na família Yi, e acabaram dando uma surra nele sem motivo alguns. Só então ele percebeu que tinha renascido no corpo de um humano na Terra, mas antes que ele pudesse continuar pensando, a garota jogou um travesseiro em sua face e disse que ele pagaria pelo crime que ele cometeu recentemente. Repentinamente, eles ouviram um barulho suspeito indicando que alguém estava se aproximando cada vez mais do quarto em que eles estavam, e vemos então alguns guardas que foram responsáveis por prender os dois em um único quarto, tentando incriminar o protagonista para que ele assim fosse deletado da história. Descobrimos também que essa garota era chamada de Lin Lan e era a mais bela presidente da cidade de Jiangxi e uma das maiores empreendedoras daquela província também. Logo ela percebeu quem era que estava ali e pensou que se aquela notícia vazasse seria algo muito ruim com certeza, e não somente a empresa seria afetada, como também o noivo dela definitivamente iria apagar ela da história. Depois de analisar com mais calma a situação, o MC descobriu que aquilo tudo era uma armadilha desde o início. Além disso, descobriu que o dono daquele corpo não tinha nada a ver com aquela garota, e ambos perderam a consciência depois de beber algumas gotas, e foram jogados no mesmo quarto, percebendo então que o objetivo não era apenas fazer com que ela perdesse a posição e reputação, mas também fazer com que aquele jovem tivesse uma morte humilhante. No entanto, como as coisas ainda não faziam muito sentido para ele se perguntava quem era exatamente que queria prejudicar o dono daquele corpo. Do lado de fora, enquanto um dos capangas perguntaram se o outro tinha pego suas coisas, ele responde que sim, e disse algo sobre ser tudo graças ao jovem mestre Hu. Nesse momento, ele começou a se lembrar de algo que aconteceu antes de ele renascer nesse novo corpo. Aqui, ele já estava sendo completamente humilhado por uma escória da sociedade, que por algum motivo não gostava do protagonista. Quando ele perguntou ao MC o porquê do velho gostar tanto dele, provavelmente foi esse o motivo de ele ter feito com que o dono daquele corpo estivesse passando por tudo aquilo. Somente pelo fato do protagonista ter olhado para ele, o ser descartável perguntava se ele era louco para olhar para ele, e ainda o ofendeu por causa desse simples feito. Voltando ao presente, uma aura vermelha começou a envolver nosso protagonista, e pela cara dele já deu para ver que algo de ruim aconteceria com essa escória que vimos recentemente. Depois disso, ele simplesmente decidiu se retirar do local em que a bela donzela estava, deixando ela sozinha ali, e acabou indo parar em um tipo de floresta que tinha por ali perto, e vemos que ele possivelmente tinha recuperado uma pequena parcela de seu poder. Além disso, ele com certeza iria atrás de Yi Hu, que era o responsável pelo dono do corpo ter passado por tudo aquilo anteriormente. Voltando para o quarto da garota, os caras invadiram o local sem nem perguntar algo, e ela acabou ficando constrangida com aquela situação em que estava, mas como eles não tinham encontrado o protagonista ali, eles acabaram ficando confusos. Descobrimos então que o MC se chama Yi Feng, e isso acabou deixando até mesmo ela surpresa, já que ele estava exatamente ali alguns segundos atrás, e a única coisa que ela reparou após a saída dele foi que uma planta que tinha ali perto murchou repentinamente, somente com a aura que ele soltou ao sair dali. Um tempo depois, vemos Yi Hu reunido com seu segurança, e realmente foi ele quem tinha armado toda aquela situação para Yi Feng, para que assim a família Gon apagasse a existência dele da face da terra. O guarda então elogiou seu chefe por ele ter feito o que fez, fazendo com que os dois ficassem fora de si e jogassem eles no mesmo quarto, ao invés de ele mesmo ter apagado o MC. Repentinamente, eles receberam uma ligação do jornalista que tinha sido enviado para o quarto da bela donzela, e ele ordenou que seu lacaio atendesse a ligação rapidamente, o lembrando também de avisar ao paparazzi que enviasse algumas fotos para ele, pois gostaria de ver o olhar desesperado de Yi Feng. Ao perceber que o guarda estava demorando demais, se perguntava o que estava acontecendo, e finalmente ele recebeu a notícia de que tinha apenas a senhorita Lin dentro daquele quarto. Isso acabou deixando ele irritado, e isso só piorou ainda mais quando os lacaios dele, enviados anteriormente, confirmaram que o quarto estava completamente vazio após uma varredura mais completa do local. Mas ainda assim, ele se recusava simplesmente a acreditar nisso tudo,
já que ele pessoalmente tinha trancado o protagonista naquele quarto. E por falar nele, ele apareceu bem na frente da escória de antes. E Fen então pergunta para Yi-Hu se foi ele quem tinha armado tudo aquilo, mesmo sendo descendente direto da família Yi. Mas ele responde perguntando quem era o protagonista para questionar ele sobre alguma coisa, e se ele também sonhava em herdar a família, dizendo em seguida que ele era apenas um desperdício para poder herdar a família, e de acordo com ele, isso não iria acontecer. Em seguida, ele acabou sacando uma pequena faca para tentar apagar o protagonista da história, e jurou que finalizaria o serviço com suas próprias mãos, já que os lacaios de antes não foram capazes de finalizar o serviço. No entanto, quanto mais ele atacava, mais fácil ficava para o MC se desviar dos golpes que ele desferia contra ele, até que ele acabou se cansando daquela brincadeira e agarrou a escória pelo pescoço, dizendo para ele parar de brincar. Além disso, ele deu um leve aviso para o ser descartável, dizendo que era ele quem não iria voltar vivo daquele dia. E Fen então libertou alguns de seus cães infernais e assumiu uma pequena parte de sua forma demônio. Isso foi o bastante para fazer com que o frango de antes ficasse completamente paralisado de medo, pois nunca tinha visto algo como aquilo anteriormente. Felizmente para a escória, ele recebeu apenas um ferimento leve e conseguiu fugir dali, e rapidamente ele correu para dentro de seu carro, pois viu que não tinha chance alguma de vencer aquela luta. No entanto, assim que ele entrou dentro do carro e tentou fugir para um lugar mais longe, eles perceberam uma marca estranha exatamente no teto do carro. Claramente o responsável por aquela marca era justamente Yi Fen. Assim que ele apertou a mesma marca que estava em suas mãos, o carro foi completamente destruído com uma explosão enorme. Nos escombros, vemos a escória de antes completamente fraca, já prestes a perder a vida, mas a única coisa que ele dizia era que o protagonista com certeza não era humano, e sim um demônio. Já voltando ao MC, ele pensava consigo mesmo que Yi-Hu era apenas uma formiga insignificante para ele, e por isso ainda permitiria que ele vivesse por um tempo. Porém, se ele ousasse entrar no seu caminho mais uma vez, ele com certeza iria deletá-lo da história sem dó nem piedade. Depois disso, vemos ele à beira de um lago, se perguntando como estava o planeta demoníaco, e também como estava uma garota chamada Huanger, que aparentemente entrou na frente do MC em um ataque para protegê-lo. Aparentemente, essa garota apenas queria protegê-lo, e apesar de ela não ter uma ambição tão grande como conquistar a galáxia como ele, ela apenas desejava segui-lo, independente se fosse na vida ou na morte. E ele se perguntava se ela ainda possivelmente estaria com vida depois do que eles passaram antes de ele renascer nesse novo corpo. Mas ele se lembrou que ela na verdade era a Imperatriz Estelar, que até mesmo ele tinha que ser cauteloso em sua forma principal, portanto, não tinha como algo acontecer com ela, e ele jurou que retornaria como um rei demônio mais uma vez no menor tempo possível. Sendo assim, era para Huanger esperar por ele, que isso com certeza iria acontecer. Depois disso, ele pulou sem pensar duas vezes para dentro do lago, e embora aquele corpo ainda estivesse muito fraco, aquele planeta tinha uma abundância de seres vivos, e começou então a libertar seu poder para poder sugar a vitalidade de todas as criaturas daquele rio em si, e já vemos que alguns peixes começaram a subir para a superfície, mas já sem vida. No dia seguinte, vemos um senhor pescando no lago com sua neta e seus guarda-costas. A garota então pergunta o que seu avô estava fazendo ali, já que ele tinha acabado de melhorar e já estava saindo para pescar, dizendo que os familiares iriam brigar com ele caso descobrissem isso. O senhor então disse para que a jovem Yi não se preocupasse, pois o corpo dele era bem duro, e ele sentia que após sua recuperação, poderia até mesmo derrubar uma vaca com apenas um tapa. O guarda então complementa, revelando que quando o avô dela estava no exército, ele era conhecido como rei por lá, e mesmo que ele tenha envelhecido, seu corpo não deteriorou. E finalmente ela acabou concordando, pensando também que seu avô era o rei dos soldados, e seu tio era rei do sparring, isso dentro do esquadrão policial, portanto não tinha por que ela se preocupar tanto. Em certo momento, o velho acabou pegando alguma coisa, e começou o trabalho para poder tentar tirar o peixe da água, mas eles perceberam que aquele era um peixe um tanto quanto incomum de ser encontrado, já que nunca viram algo assim antes. E por falar em peixe, o protagonista surge daquela fumaça toda, e os guardas já entraram em estado de alerta, na tentativa de proteger o senhor. Assim que um deles ordena que os outros avançassem para cima do protagonista, o velho até tentou impedir que eles fizessem isso, mas infelizmente não conseguiu. Assim que o MC viu os guardas se aproximando, ele acabou arremessando todos eles para longe com muita facilidade, e perguntou para um deles quem eles eram e por que estavam atacando ele. O líder dos guardas, ao perceber que Yi Fen tinha lidado com tudo sozinho, decidiu ir para cima dele ele mesmo, e mais uma vez o velho tentava impedir que ele fizesse isso, mas como isso não funcionou, vemos o líder dos guardas deferindo um golpe no protagonista, que foi bloqueado com facilidade. Yi Fen então perguntou se o guarda na verdade estava procurando perder sua vida, e rapidamente ele recuou com medo do que poderia acontecer em seguida. Dessa vez, todos eles decidiram atacar juntos, e não é preciso dizer que ele acabou com todos eles com muita facilidade, um após o outro. Quando o líder deles viu uma possível abertura, usou sua habilidade ao máximo para poder tentar apagar o protagonista. Porém, com o choque do poder de ambos, uma explosão acabou acontecendo, e o jovem líder dos guardas acabou sendo arremessado para longe. Yi Fen percebeu que aquele jovem era muito forte, e tudo que ele conseguiu fazer foi quebrar o braço dele após atacá-lo com todas as suas forças. Depois disso, ele decidiu se acalmar um pouco, já que percebeu que não poderia simplesmente subestimar aquele mundo,
e iria se fortalecer por um tempo enquanto isso. Mas como eles estragaram a roupa dele, ele perguntou ao velho se eles não deveriam pelo menos dar roupas novas para ele. Quando o velho percebeu o que o jovem em sua frente tinha dito, descobriu que ele não estava ali na verdade para se vingar, e por fim tirou um cartão Black de seu bolso pedindo desculpas por ter danificado as roupas dele, e com certeza eles pagariam pelos danos causados. Mas nos pensamentos dele, ele dizia que se eles conseguissem estabelecer uma relação com Yi Feng, com certeza isso beneficiaria a família Bai, por causa de sua força tremenda. Em seguida, o senhor pergunta qual era o nome dele, e se eles poderiam ser amigos. Ele até se apresenta, mas com relação a ser amigos, a conversa seria outra, pois tinha medo de que o velho não tivesse muito mais tempo de vida, e vemos um tipo de barra de vida em cima da cabeça do senhor. Além disso, ele revelou ao senhor também que apesar de ele atualmente parecer estar cheio de energia e crescendo com vitalidade, ele na verdade estava prestes a ir dessa para uma pior. Apesar do jovem guarda ter ficado um pouco agitado com aquela notícia, eles ainda assim decidiram apenas ficar quietos, para não arranjar um problema ainda maior para eles. Mas é claro que sempre tem que ter um que não consegue se controlar, e nesse caso foi a neta do senhor, que dizia ao MC que os figurões tentavam bajular a família dela para ficarem ao lado deles, e perguntava como ele tinha a ousadia de ser tão duro ao falar aquelas coisas, mas ele respondeu dizendo que estava apenas dando um aviso de boa vontade, e acreditar nele ou não era um problema somente deles. Depois dessa confusão toda, o velho percebeu que quando o protagonista se aproximou dele, parecia que ele estava enfrentando uma antiga fera feroz, e era como se ele pudesse apagá-lo com apenas um dedo. Como os instintos do velho sempre foram muito precisos, o líder dos guardas perguntou se isso significava que aquele garoto era perigoso, e ele confirmou, dizendo em seguida que Yi Feng lembrava ele de um lendário indivíduo do esquadrão Ace. O guarda então pergunta se ele estava se referindo ao deus da guerra Long Ya, uma figura lendária que estava desaparecida há muitos anos. Antes que o velho pudesse dar uma resposta, sua neta o chamou para ver algo que tinha acontecido ali, e só então eles perceberam que todos os peixes do rio na verdade não estavam mais com vida. Um tempo depois, vemos o protagonista em um tipo de terreno escolar, e já deu para ver que algumas pessoas não olhavam para ele com admiração, e sim com desprezo. E por falar em desprezo, ele percebeu que o antigo dono daquele corpo não era apreciado pelas pessoas dali, mas ele não pensava que seria tão ruim assim. Apesar daquele corpo ser realmente fraco, ele ainda conseguia usar sua identidade, então talvez ele conseguiria entender melhor aquele mundo se ele fosse para aquela escola de humanos. Repentinamente, chega um rapaz perguntando se ele era o jovem que ficou com a garota mais linda, que também era presidente. E por fim, vemos uma escória da sociedade e uma outra garota que eu vou apelidar de Lanchinho. E Feng percebeu que aquela garota em sua frente era a ex do dono antigo daquele corpo, e após ela conhecer a escória que estava com ela desmanchou com ele para poder ficar com o ser não utilizável. Além disso, o dono anterior estava em uma depressão enorme por muito tempo já, somente por causa dela. Depois disso, a escória começou a latir, dizendo que não só a família Gon estava curiosa sobre ele, como também a própria família Yi, a qual ele fazia parte. Isso tudo somente por causa do incidente anterior com a garota mais linda. Mas como ele não estava ligando muito para o que a mosca dizia, ele simplesmente decidiu se retirar do local. Mas é claro que isso acabou fazendo com que a escória de antes ficasse irritada com ele, e perguntou se Yi Feng queria apanhar um pouco, pois é isso que aconteceria se ele continuasse ignorando ele. Quando o protagonista responde pedindo desculpas, pois tinha problemas quando ouvia alguns insetos importunando ele, a Lanchinho tomou a frente, perguntando também quem ele pensava que era e que pediria para seu namorado poupá-lo dessa vez, mas somente por causa de como eles costumavam estar juntos no passado. O pegador de restos então disse que tinha entendido tudo agora, supondo que Yi Feng na verdade estava com raiva porque ela tinha deixado o MC para poder ficar com ele, e ainda disse que Yi Feng não era merecedor daquela Lanchinho. Ele então se lembrou da humilhação que ela fez passar após ter deixado o dono antigo daquele corpo para poder ficar com aquela escória, e por fim ele decidiu dar uma resposta apropriada, dizendo que ele não estava bravo por causa de uma garota como ela, e perguntava se a escória pensava que aquele resto que ele estava namorando seria motivo suficiente para deixar ele bravo. Além disso, disse também que o ser não utilizável pelo visto tinha um apetite tão grande que estava gostando de restos que ele tinha descartado recentemente. Alguns comentários então acabaram surgindo entre os alunos após ouvirem o que Yi Feng tinha acabado de dizer, e a escória só ficava cada vez mais irritada com ele, dizendo que o Lanchinho até mesmo se auto-faleceria somente por amor a ele, mas quanto a Yi Feng, ele era apenas um ser que ninguém queria, além de ele não ter qualificação alguma para ir contra a escória. O resto descartável disse que estava admirada por um dia ter gostado do protagonista, e disse também que ele estava destinado a viver uma vida solitária até seus últimos dias, mas ele não se importava de ficar sozinho a vida inteira e ainda assim eles nunca entrariam no céu, os parabenizando em seguida, já que uma era apenas resto e o outro era uma mosca que gostava de restos. Ao ouvir isso, o inseto de antes partiu sem pensar duas vezes para cima do protagonista, mas ele deu um pequeno aviso a ele, dizendo que se ele desse mais um único passo, ele seria completamente deletado da história. A garota de cabelo rosa de antes aparece em seguida, perguntando quem o inseto pensava que era, até porque de acordo com ela, Yi Feng era namorado dela e quem ousasse tocar nele seria considerado inimigo da família Bai. Isso foi o bastante para que a escória de antes pensasse mais um pouco antes de avançar, e não estava acreditando que a deusa da família Bai era namorada dele. Enquanto isso, Yi Feng perguntava o que ela estava fazendo ali, e ela respondeu
respondia educadamente dizendo que não era da conta dele. Aparentemente, essa garota era a mais linda daquela universidade, chamada Bai Yi, e os alunos não acreditavam que ela era namorada justamente de Yi Feng, que tinha fama por ser o pior daquele colégio. Ela então pergunta se o inseto tinha ouvido o que ela tinha acabado de dizer, e ele responde dizendo que não queria ir contra a família Bai, e não sabia que eles estavam namorando. Depois disso, ela chama o protagonista para ir a outro lugar, mas ele foi dar um aviso para o inseto de antes, dizendo que ele teve sorte dessa vez, mas se ele realmente gosta de viver, era melhor que ele parasse de incomodar ele, e o agradeceu também por ter começado a namorar aquela garota descartável, já que ela era apenas um brinquedo usado. Assim que ela tenta se explicar para seu namorado, ela acaba recebendo um belo tapa em sua face, como merecido por ser uma pessoa desprezível, e além disso, o jovem jurou vingança contra Yi Feng. Quando o protagonista estava finalmente a sós com a garota que o ajudou antes, ela perguntava para ele como ele iria compensá-la, por ter ajudado ele a sair daquela situação, e ele apenas disse obrigado, já que além daquele corpo bonito, ele não tinha dinheiro e nem poder, e perguntou se ela estava bem se a recompensa dela fosse justamente o que ele tinha de melhor, mas pela reação dela deu pra ver que ela estava admirada com o tamanho atrevimento do protagonista. Esse comentário dele fez com que ela ficasse revoltada com o MC, e perguntou se era assim que ele tratava sua salvadora, mas ele disse para ela pensar melhor sobre isso, já que foi ela quem falou que era namorada dele, e fez todos acreditarem nisso também, além de que ele também estava de acordo com o próximo passo. Ele então começou a jogar pesado, perguntando o que aconteceria se ele não pudesse mais se casar no futuro, e tudo que ela tinha dito antes, ela teria que tomar responsabilidade de agora em diante. Além disso, não parecia que ela sequer queria chegar ao ponto do casamento também. É claro que ela não se importava se ele poderia ou não se casar depois disso, e ela ainda menciona o fato do avô dela ter dado um cartão black pra ele, sendo recompenso bastante pra ele, mas ele comenta que aquilo tinha sido dado pelo avô dela e não tinha exatamente nada a ver com ela. Depois disso, ela começou a procurar por alguma coisa em seus bolsos, mas enquanto ela fazia isso, ele simplesmente decidiu se retirar e deixar ela sozinha naquele local. Como o MC tinha dito que seu avô estava perto de perder sua vida, ela queria se aproximar mais dele para poder interrogá-lo, e ele provavelmente sabia que ela estava fazendo exatamente isso. No entanto, ela ainda não desistiria tão facilmente, e com certeza iria descobrir quem ele realmente era, e todos os seus segredos também. Logo que ele estava chegando na sala de aula, ele ouviu alguns comentários dos alunos ali perto, que ofendiam ele pelas costas, e diziam também que a família Gon com certeza não iria esquecer dele. Só para esclarecimento, pelo que eu entendi, a família Gon é a família daquela bela dama no início do manhwa, e eu acho que eles iriam atrás do protagonista para saber o que aconteceu naquele dia. Voltando para a história, dois dos alunos estavam conversando justamente sobre o MC, e um deles disse que não somente a família Gon estava atrás dele, mas também a própria família Yi, da qual ele fazia parte, e ele tinha ouvido falar que a família Yi iria expulsar ele e jamais o reconheceria como membro novamente. Assim que ele entrou na sala, ele pensou que não poderia ficar quieto nem mesmo se ele quisesse. Sendo assim, ele iria se divertir um pouco com aquelas crianças, e por fim decidiu ir até o seu assento para observar melhor aquela bagunça toda. Repentinamente, entrou um gordinho na sala de aula, dizendo que Yi Feng precisava ir com ele imediatamente, e se ele não fizesse isso, muito provavelmente ele iria perder a vida muito em breve, dizendo também que as pessoas da família Gon sabem que ele tinha voltado, e se ele não fosse logo embora, ele com certeza iria falecer. Mas o protagonista na verdade estava louco para ver do que aquelas formigas eram capazes, e disse para que o gordinho se acalmasse. No entanto, o jovem perguntava como ele poderia simplesmente se sentar, já que tinha alguns caras perigosos indo até ele, somente a fim de ganhar um favor da família Gon, e com certeza se ele não saísse logo dali, eles lavariam a face dele na calçada, e provavelmente eles já estariam chegando na sala de aula em pouco tempo. Yi Feng, sem pensar duas vezes, simplesmente fez com que o gordinho se sentasse, fazendo com que ele se perguntasse desde quando o protagonista tinha ficado tão forte assim. Logo depois disso, os capangas da família Gon chegaram na sala do MC, e perguntavam qual deles era Yi Feng. Um inseto de antes que gostava de restos, logo se levantou imediatamente, dizendo que o cara que ele estava buscando era justamente aquele atrás dele. O inseto pensava que quando o protagonista estivesse completamente derrotado e perdido a proteção de Bai Yi, ele com certeza poderia bater nele o quanto ele quisesse. O gordinho, revoltado com a covardia deles, iria se levantar para ajudar seu amigo, mas o protagonista apenas disse para que ele mantivesse a calma e continuasse sentado em seu lugar. Logo o líder dele se aproximou, perguntando se ele era a criança ilegítima que as pessoas falavam, e como resposta, ele perguntou de volta se eles eram os seres descartáveis que Zhong Jian chamou. Com esse comentário recente do protagonista, com certeza isso foi motivo bastante para fazer com que o cara de antes ficasse completamente revoltado com ele, e ele tenta se corrigir dizendo que ele tinha ouvido errado, dizendo em seguida que ele não tinha chamado apenas ele de ser descartável, mas sim todos eles ali. Até mesmo o inseto que gosta de restos de antes ficou impressionado com a ousadia do protagonista em lançar um comentário como esse, ainda mais contra um cara tão perigoso. Após ouvir o que Yi Feng tinha dito, o valentão de antes disse que ofereceria duas opções para ele, sendo a primeira, o protagonista deveria se ajoelhar e se desculpar com ele, e então rastejasse até o valentão e o chamasse de Lord Gon, e a segunda opção, eles iriam ajudar ele com seus problemas, mas a consequência daquilo seria um braço e uma perna, e ele passaria pela pior surra da vida dele. Depois disso, ele ativou seus olhos demoníacos e perguntava para
várias escórias ali em sua frente se era só isso que ele tinha para oferecer. Ao perceber uma aura demoníaca em sua frente, o jovem de antes já começou a se tremer todo, e o protagonista perguntou se ele tinha certeza de que isso realmente iria acontecer, mas já em sua forma de demônio. Ao fazer o cara se tremer todo, ele finalizou o efeito de seu poder, e ele começou a pensar se tudo aquilo recentemente tinha sido apenas uma alucinação, mas não demorou muito para que ele respondesse ao protagonista que ele tinha certeza do que tinha dito, e era para ele se ajoelhar imediatamente, ou era melhor ele se preparar para apanhar muito. Como a lição de antes não foi o bastante para fazer o cara em sua frente aprender a ser mais humilde, ele disse que daria uma escolha para ele também, e dessa vez ativou uma habilidade diferente, chamada de Olhos Demoníacos Devoradores de Alma. Após ativar essa habilidade, vemos que os caras em sua frente ficaram completamente paralisados, em uma espécie de transe ou algo assim, apenas esperando pelas ordens do protagonista. A primeira ordem dele foi para que eles simplesmente se ajoelhassem imediatamente, e o inseto de antes começou a dar risada do MC por causa do comentário recente dele. No entanto, para surpresa dele, todos os membros ali presentes para bater no protagonista ficaram de joelhos logo em seguida. Claramente, isso fez com que ele ficasse sem acreditar no que estava vendo com seus próprios olhos de mosca, e não demorou para que ele tentasse ajudar o jovem Gon para que ele ensinasse uma lição para Yi Fen. Em seguida, o MC pergunta para o jovem Gon se ele não estava procurando por um rapaz chamado Yi Fen, e apontou para um inseto dizendo que era ele quem ele estava buscando. Só então ele comentou que estava assim atrás de Yi Fen para ensinar uma bela lição para ele. A mosca então pergunta se estava mesmo tudo bem, já que o protagonista provavelmente tinha usado algum truque de ilusão neles, e não demorou para que ele começasse a ser espancado pelos caras que estavam ali na verdade para bater no MC. Enquanto ele apanhava sem parar, o verdadeiro Yi Fen perguntava por que o inseto não fazia uma oração para Deus agora, e quando o gordinho percebeu o olhar demoníaco do protagonista, acabou ficando um pouco assustado com aquela atitude recente dele. Quando o ser descartável apanhou o suficiente, ele implorava para que eles não batessem mais nele, e por fim eles decidiram ir embora, deixando a mosca de antes completamente esmagada no chão. O gordinho então pergunta se ele era realmente o cara que ele conhecia, e perguntou também se ele era humano ou um fantasma, mas ele respondeu dizendo que era o mesmo de sempre, só que tinha uma coisa que ele tinha confundido: ele não era um humano e muito menos um fantasma, e sim um demônio. Se você gostou dessa história, eu peço que você deixe seu like para eu saber se você apoia a continuação dessa obra. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.